Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E esse é mais um episódio do podcast dos Mochileiros do Multiverso, que está sendo gravado no IGTV, ao vivo, em a cores, né? E posteriormente editado e postado em várias plataformas, tanto em audiovisual como também em plataformas só auditivas, né? Não sei como chama a plataforma de podcast, né? E hoje eu vou falar sobre escrevendo o segundo livro. É um assunto que eu acho que é muito interessante para todo mundo que tem curiosidade para saber como é que é a vida de escritor, né? Sejam os leitores, fãs, mas também quem está escrevendo, quem já escreveu, quem pensa em escrever. Também é sempre útil a gente olhar o horizonte que nós vamos desbravar pela frente, tá? Porque a experiência de publicar um livro não é nada como a gente imagina no fim das contas, sabe? A gente ouve que dá trabalho, a gente ouve que é muito esforço exigido, mas ninguém explica que esforço é esse. Então, por isso que eu tô aqui, pra gente desmistificar e olhar de perto o que de fato é a vida de escritor. E logo de cara temos aqui uma pergunta do Gomes Carneiro Lucas. Bernardo, fala sobre como escrever cenas de ação. Tá, eu vou aproveitar um gancho aqui, tá, entre essa pergunta e o tema da live. Eu vou falar primeiro sobre o que mudou comigo como escritor antes do primeiro livro para o segundo livro, tá bom? E aí eu emendo na pergunta do Gomes Carneiro Lucas, 95, sobre cenas de ação. Que, de passagem, é uma das coisas que eu mais gosto de escrever. O que eu mais gosto de escrever é diálogo e ação, particularmente. Então, logo de cara, o que eu sinto como escritor antes de publicar e depois de publicar o primeiro livro, e a partir daí para escrever também o segundo livro, é que antes o feedback era muito mais informal, sabe? Quem me dava feedback como escritor, né? Quem lia meus textos antes era pessoal na internet, né? Era amigos, era esse tipo de pessoa assim, que é uma opinião válida, mas ainda é um tipo de opinião que é válida, não é um único tipo de opinião que é válida. E quando você publica seu livro, outros escritores te leem, então já é uma visão mais profissional em cima do seu texto. Antes de publicar, né, o livro, tem a revisão profissional com a editora, e aí é um revisor, né, um copydesk qualificado que está analisando o seu texto, e isso te faz amadurecer muito, tá? Por bem ou por mal, te faz amadurecer muito. E começa a vir também críticas de blogs, né? Muitos blogs também começam a ler e criticar. Então, esse feedback profissional afeta a gente bastante como escritores, né? Estejam preparados. Quem quer lançar o primeiro livro, né, fique preparado, que você vai ter muito feedback. Você tem... Eu acredito que amplia, né, o feedback de leitores casuais, né, dos fãs, mas também tem esse novo tipo de leitura, já que se torna mais recorrente, que é essa leitura mais especializada, tá? Tanto de influenciadores, blogueiros, etc., como também de profissionais da área. Eu não tive uma boa experiência no primeiro copydesk do meu livro, tá? Foi uma revisora que eu e ela não tivemos nenhum tipo de sintonia, sinceramente. Eu acho que a mulher queria, sinceramente, ela queria secar a minha escrita, saca? Ela queria, por exemplo, ela queria tirar a maioria das metáforas que eu escrevia. E aí, mano, literatura sem metáfora, sabe, vira um manual de instrução, cara. Como é que eu vou falar, como é que eu vou narrar? Então, assim, um exemplo simples, no primeiro capítulo tinha um personagem que eu descrevo ele com o cabelo salpicando em grisalho. E pra mim, a imagem mental que se forma do cabelo negro salpicado de grisalho forma uma imagem mental, né, de um cabelo branco, castanho, escuro, com vários pequenos tufos espalhados. E ela queria tirar isso, queria botar ficando grisalho. E, ficando grisalho perde totalmente a imagem mental da coisa, sabe? Então, e isso foi no primeiro capítulo. E eu fiquei assim,
em alerta com aquela pessoa, e eu não podia, eu não quis reclamar, porque eu pensei, cara, é meu primeiro livro, então eu não quero ficar aqui com o rei na barriga também, saca? Eu não quero também acabar entrando em conflito com uma profissional, sabe, que bem ou mal tem mais experiência do que eu. E não foi uma experiência sinceramente agradável, eu me estressei muito revisando com ela. E depois ela acabou parando de trabalhar com a editora Pendragon, tá? Porque em um livro profissional ela trocou mandato por mandado. Então isso foi, assim, pra mim a confirmação máxima de que essa pessoa realmente não sabia o que fazia, sendo brutalmente honesto, sabe? Quem em sã consciência troca mandato por mandado, né, em um livro policial? Então, poxa, né? Enfim. Mas o que eu percebo, né, é que nesse momento de revisão profissional, o ideal é ter um equilíbrio, tá? Entre o seu ego, você não pode ficar nem com um ego grande demais e nem também com o ego pequeno demais, tem que ter um equilíbrio do seu estilo, da sua arte, do seu jeito de escrever, né? Com também essa visão de um profissional, né, que quer melhorar a sua obra, tá? A questão é se esse profissional vai ter a visão correta para trabalhar com você. Felizmente, no meu segundo livro, eu me dei muito bem com o copydesk, que foi maravilhoso, a gente se deu bem, a gente trocava assim e-mail, a gente fazia até piada um com o outro, assim, ao longo do texto. Então, de uma forma bem diferente, foi bem mais saudável, né? Foi bem mais fluido, né, a relação. Então, me dei bem com o segundo copydesk, que por acaso é um copydesk que eu soube que também não era uma mar de rosas. Eu soube que esse copydesk também teve problema com um outro colega meu, né, escritor, né, que falou coisas absurdas para ele. Então, enfim, afinal das contas, são profissionais, mas também são pessoas. Temos que lembrar disso. Por isso eu acho que deu a isso, né? Essa visão, eu não tinha essa visão antes, tá? É a visão que eu me tornei, eu abri os olhos com essa questão quando eu estava publicando meu primeiro livro, né? Cara, a prioridade é o livro, não sou eu, tá? A prioridade não é meu ego, a prioridade é o livro. E como alcançar um equilíbrio interessante, né, entre o seu ego, né, e a sua arte, né? Acredito que é isso, buscar esse equilíbrio entre não ficar com o ego muito inflado, mas também não ceder demais, porque aí também perde o seu... Eu odeio particularmente, quando estou passando pelo processo de revisão profissional, ler uma frase que eu escrevi e não me enxergar nessa frase. E isso acontece, porque a pessoa retalha a sua frase, a sua escrita de uma forma tão forte às vezes, que você olha e fala, cara, eu não escreveria isso. Tá? A ideia é minha, a história é minha, mas eu não escreveria dessa forma. Não é a minha voz que está aqui. Tá? E esse é um ponto que não pode perder. E corre o risco de perder. Quando o revisor erra a mão, acaba tirando a voz do autor. Isso também é um risco que a gente não pode correr, tá? Isso tudo acaba... Eu acredito que acaba aprimorando. Quando você também... Isso é um ponto também que eu acho que é importante, cara. Tem escritor que acha que sabe escrever. E eu acredito que em arte nenhuma é definida, sabe? Não tem artista, assim, não tem guitarrista que sabe 100% da guitarra, sabe? Não tem um pintor que saiba 100% de pintura, tá? Não tem artista marcial que é faixa preta em todas as artes marciais. Se for ver um lutador de UFC, ele pode se beneficiar aprendendo uma arte marcial nova, sabe? Que seja aceita, né, na modalidade UFC. Um artista, ele pode se beneficiar aprendendo técnicas novas diferentes daqueles que ele usa. Até um músico pode se beneficiar aprendendo a tocar um estilo musical diferente do que ele já toca, por exemplo. A mesma coisa é o escritor, cara. A gente sempre pode... Ninguém é perfeito em diálogo, em descrição de cena, em descrição em narração, né, de ações, em criação de personagem, criação de mundo. Ninguém é perfeito, né? E ainda mais porque muitos autores tendem também a trocar de gênero, né? É normal, você ao longo da sua vida escreve vários gêneros, né? Eu agora estou escrevendo um gênero novo. André Bianco, por exemplo, sempre escreveu terror, e aí depois de um tempão escreveu fantasia. Lançou, agora não lembro se foi pela Aleph ou se foi pela Leia que lançou o livro dele de fantasia.
Rafael Dracon já escreveu mais de um gênero também. O Eduardo Spor agora está lançando um livro de fantasia de ficção histórica, por exemplo. Então, quer dizer, é natural que a gente mude, que a gente vá de um gênero ao outro. Isso é natural, tá? Que a gente ou flerte com outros gêneros ou realmente acabe escrevendo um livro num gênero totalmente novo também. Isso acontece. E isso, pô, cara, quem acha que não precisa aprimorar a escrita, eu acho que é o primeiro passo para o fracasso, sinceramente. Então, Bernardo, ao longo, né, da minha escrita, eu sempre foquei em melhorar, sempre foquei em aprender, em experimentar coisas novas, em ler com a visão de o que eu posso aprender de interessante, o que esse autor fez de interessante que eu posso absorver aqui, sabe? E como escritor para o segundo livro, eu digo que isso não mudou, tá? Enquanto a visão da escrita muda bastante, esse é um ponto que não mudou em nada, sinceramente. Esse é um ponto que eu continuo, e até hoje, agora eu tô escrevendo meu terceiro livro, tô terminando meu terceiro livro, cara, não mudou isso, sinceramente. Eu continuo buscando aprender sempre, né? Eu, por exemplo, nunca tinha comprado curso online de escrita criativa. E eu comprei na Udemy, comprei uns 3 cursos de escrita criativa lá, tudo em inglês. E já tô terminando de fazer um, por exemplo. Então, quer dizer, mesmo eu já tendo feito já oficina, sabe, de escrita, várias oficinas já fiz já, mesmo eu publicando o livro, sabe, tipo, sei lá, cara, sabe quando você... Eu também penso um pouquinho quando eu tava na faculdade, sabe, eu lembro que pra mim, assim, estar na faculdade era uma coisa muito importante na minha vida, mas eu via professores que estavam no doutorado, eu via professores que estavam no PhD, né? Professores que estavam no pós-doutorado, professores que estavam no segundo pós-doutorado. Então acho que a visão é um pouquinho essa. A gente, como estudante, né? Os nossos professores, muitas vezes, e eu acho que os melhores professores, são aqueles que continuaram aprendendo, continuaram estudando, né? Eu sempre estudei com gente assim, gente fazendo doutorado, gente fazendo até mestrado mesmo, né? Sempre estudei com pessoas, né? Não sei se é por acaso, não sei se é padrão entre professores, mas eu tive muitos professores que eles mesmos estavam estudando também, né? Então eu, como profissional, eu continuo me aprimorando, né? E como escritor, eu continuo aprimorando a minha escrita como escritor, mesmo já tendo o primeiro livro publicado e mesmo já tendo o segundo livro também publicado. Então, a nossa visão de crítica, de feedback muda, né? Mas eu acredito que a visão a busca por melhora, eu acredito que não muda, não deveria mudar para ninguém. Conectando isso com a pergunta que quem fez? Estou voltando aqui no chat para voltar a pergunta. O Gomes Carneiro Lucas fez, né? Bernardo fala sobre como escrever cenas de ação. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de escrever, continuo gostando de escrever, e eu estava pensando sobre isso, inclusive, estava pensando sobre isso lavando a louça, tipo ontem. Quando eu comecei a escrever, o que eu fazia sempre foi me botar no lugar do personagem e eu narro as ações. Pra mim isso é fácil, eu narro em primeira pessoa, então eu sempre foquei nisso. Cara, se o personagem tá fazendo esforço físico, quais são as sensações que são provocadas, né, ao fazer um exercício físico? Quando a gente tá, tipo, quando a gente corre, pula, quando a gente tropeça, quando a gente cai, né, quando a gente tá fazendo exercício físico, a gente sente esse calor e até, às vezes, dor, né, de dentro para fora. Mas quando a gente recebe uma pancada, é uma dor de fora para dentro. E eu acho interessante a gente parar para pensar nisso quando a gente está escrevendo, né? Não é só uma dor, né? Dores diferentes provocam sensações bem diferentes. A dor de uma pancada, a dor de um corte, a dor de uma perfuração, né? Uma dor no seu rosto, uma dor na sua barriga, uma dor na sua perna, no seu braço, no seu ombro. Tudo isso é diferente, né? Tudo isso é muito diferente. Então eu sempre penso bastante nisso e tento variar bastante também nisso tudo quando eu escrevo. E para mim eu acho que isso é mais fácil porque eu escrevo em primeira pessoa. E eu acho que isso é a questão. Se botar no lugar do personagem, antes de mais nada, se bota no lugar do personagem e pensa
em tudo que ele está fazendo, em tudo que ele está sentindo, as sensações que ele está tendo. Tem muita gente que escreve de uma forma muito... Eu acho que as pessoas tendem a escrever de uma forma muito audiovisual, né? Todo mundo sempre lembra de narrar o que é visto e o que é ouvido, né? E as pessoas tendem a não narrar o que é sentido, a não ser dor. E é sempre assim, uma dor lacerante. É muito vago isso, né? E não é a única coisa que a gente sente, né? Qual que é o gosto do sangue? Qual que é o cheiro do sangue, sabe? Qual que é o cheiro do aço, né? Qual que é a textura também metálica? Como é que é se sentir dentro de uma armadura, por exemplo, sabe? Como é você, tipo, tá naquela adrenalina e tampar a respiração para fazer um esforço maior, por exemplo. Eu penso muito nisso. E, enfim, como eu dizendo, né? Me botar no lugar do personagem me ajuda bastante a pensar nisso tudo. Então, se você narra também em terceira pessoa, o que eu digo é isso, cara. Se bota na pele do personagem e narra pensando nisso. Por mais que você narre em terceira pessoa, se você narra em primeira pessoa, melhor ainda. Mas se você narra em terceira pessoa, ainda assim acho que é válido se botar na pele do personagem e pensar em tudo ao redor, tá? E também pensar em todos os 5 sentidos, tá? Pensa não só no que é visto e no que é ouvido. Pensa no odor, pensa no paladar, pensa no tato também e tudo mais que te vier em mente, né? A gente tem esses 5 sentidos como referência, mas, por exemplo, equilíbrio também é um sentido, né? Que é do ser humano. Então, como que a gente sente o equilíbrio numa cena de ação, né? Ou qualquer tipo de ação, tá? Pode ser de esporte, pode ser até cena de sexo, né? Como que a gente sente, né, na hora, para quem quer narrar, para o que couber na narrativa de qualquer um. Nazário, fotografia. Em relação aos diálogos, como construir bons diálogos? Eu vou responder em 1 minutinho, tá bom? Só concluir sobre questão de narrar. Muita gente pergunta pra mim, tipo, Bernardo, mas como se narra cenas de combate, né? Cenas de espada e escudo? Bernardo, eu nunca segurei uma espada e um escudo. Não, já brinquei de espada de brinquedo, né? Mas eu nunca lutei de verdade, né? Nem nunca nada, sabe? E provavelmente as minhas referências que eu já vi, assim, de filmes, né, e vídeos no YouTube não eram as melhores referências que em termos de realismo, né? E isso aplica pra tudo, né? Como a gente vai narrar coisas que a gente nunca sentiu. E a dica que eu tenho para isso não é exatamente uma dica minha, mas acho que é uma dica muito válida, que foi quando o ator Oscar Isaac pediu dicas para Harrison Ford sobre como pilotar uma nave espacial para o filme de Star Wars. E o Oscar Isaac, ele contou que ele tava assim, mega nervoso e eufórico, tipo, caraca, eu vou pedir uma dica pro Harrison Ford, e pô, o Harrison Ford ele é piloto de verdade, saca? Então, pô, ele vai me dar aqui a dica agora. Ele chegou pro Harrison Ford, perguntou, e o Harrison Ford respondeu pra ele, é tudo mentira, faz de conta, e ia no espaço. E o Oscar Isaac ficou, ok, I get it, né? Eu consigo fazer isso, eu posso, né? Então, quer dizer, o Harrison Ford, que é um piloto de verdade, ele não leva pra atuação dele a experiência real dele quando ele atua em Star Wars, por exemplo. E no meu caso, cara, são livros de fantasia, sabe? De espada e feitiçaria, de um certo nível de heroísmo, sabe? Caramba, brother, eu não vou ficar tentando ser o tempo todo fiel, o tempo todo. Eu vou cometer várias abstrações, tá? Eu estou em paz com isso, tá? Enfim, então também acho que é importante o que a gente escreve não pode ficar esdrúxulo demais, tá? Teve um colega meu que ele narrou um conto que eu revisei pra ele, e no meio do conto o cara levava uma facada nas costas e continuava lutando. Eu falei, pô, peraí, cara, uma facada nas costas é um bagulho letal, sabe? No mínimo iria incapacitar ele. E como é que ele não morreu, né, nessa facada? E aí eu revisei isso, ajustei para que a facada quase pegou nele, ele conseguiu sair na última hora e raspou só a facada, né? E não foi, a faca não encravou nele de fato.
Eu acho que isso seria esdrúxulo. Isso acontece, inclusive, no Game of Thrones, e isso me frustra bastante com a série Game of Thrones, porque basicamente tem cena de facada que mata a personagem e tem cena de facada que não mata a personagem, né? E eu fico, pô, peraí, por que na mesma série, no mesmo universo, né, uma pessoa morre com facada, outra pessoa não morre com facada, sendo que, né, facada na barriga é morte em todos os casos, sabe? Então, isso eu acho que, nesse caso, acho que é fruto de roteiro, porque uma cena não condiz com a outra. Mas, enfim, então, desde que você não narre algo que seja extremamente esdrúxulo, tá? Eu acho que abstrações são válidas. Um outro exemplo de cena esdrúxula que eu li num livro uma vez, um livro bem fraquinho, pra ser sincero, nacional, infelizmente. Mas, cara, tinha cena, assim, de polícia enfrentando bandido, saca? E aí a polícia chegou de helicóptero e falou pros bandidos, abaixa as armas, solta as armas. Aí o bandido abaixou e não soltou a arma. E aí a polícia foi chegando perto de helicóptero e os bandidos tiraram contra a polícia teve que ser de perto. Eu fiquei tipo, mano, que polícia é essa incompetente que se aproxima de traficante armado, sabe? E não rende os caras, sabe? Os caras não soltaram as armas deles, eles chegaram perto mesmo assim, sabe? Tipo, essa cena pra mim foi muito esdrúxula, pra mim não tem gênero que me faça engolir essa cena, porque é burrice, não é que você se aproxima de um inimigo armado e você manda ele se render, ele não se rende e você abaixa a guarda pra ele, sabe? Então, quer dizer, na minha opinião é isso, tudo bem ter cenas exageradas, tá? Mas também não pode ser esdrúxulo. Essa é a linha divisória que eu busco particularmente quando eu narro cenas de ação. Então, pode ter certos exageros, pode ter certas liberdades poéticas, mas uma facada no estômago mata, tá? Se eu narrei que a espada, que a adaga, a espada, o machado, quer que seja, entrou em uma pessoa, agora a situação ficou séria, tá? Se a armadura é mágica, se a arma é mágica, são outros 500. Enfim, vou responder aqui a pergunta que veio do Nazário Fotografia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a experiência de escrever o segundo livro, e aí eu vou emendar na pergunta do Nazário, tá bom? O que eu fiz depois que eu escrevi o segundo livro? Eu vou dar aqui agora a dica de ouro, que muitos não vão seguir, porque o ser humano é assim. Tudo bem, tá? A gente fala, é pro bem de vocês não seguem o que a gente fala. E tá tudo bem, porque uma hora vocês vão aprender a lição de vocês, na dor ou no amor, vocês escolhem. Então, ouve o pai aqui com amor, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu fiz que deu certo foi que o meu segundo livro não é sequência direta do meu primeiro livro. Eu tenho convicção de que isso é a coisa certa a se fazer. Primeiro porque, graças a isso, eu consegui esgotar os 2 livros na Bienal do Livro, né? O primeiro livro tende a vender mais em qualquer área, sabe? Se for ver, assim, quantos primeiros livros de Senhor dos Anéis foram publicados e quantos, né, do terceiro livro, O Retorno do Rei, quantos foram publicados, a tiragem é menor, porque pessoas compram primeiro e não compram a sequência. A tendência é essa. Tem quem compre tudo, mas a maioria compra primeiro e não compra o resto. É normal, tá? Isso com Senhor dos Anéis, isso com Game of Thrones, isso com Witcher, isso com todo mundo, ainda mais com autores iniciantes, né? E por que foi vantagem para mim fazer um livro que não era sequência? Porque quando esgotou meu livro número 1, como era esperado que esgotasse na Bienal do Livro, eu continuei vendendo o segundo, de forma independente. Eu chegava e falava, tem esse livro aqui, era do Abismo. Só apresentava o livro, né, e vendia. Eu pude continuar vendendo. Se o livro fosse sequência do primeiro, não ia conseguir. Eu não posso vender só o segundo livro para quem não tem o primeiro, na verdade. Além disso, além de eu ter essa experiência pessoal, eu já estive numa entrevista, tá, no canal lá, tá? Uma entrevista com a autora Karen Soarelli, pode pesquisar no meu canal, vocês encontram. Eu tive a honra de entrevistá-la no evento Ler Salão Carioca, aqui no Rio, e eu perguntei para ela a dica que você daria para a Karen Soarelli começo de carreira. E ela falou a mesma coisa, cara, não escreve um livro sequência do primeiro, né? A dica dela maior, essa que é a dica de ouro, escreve um livro autossuficiente, um livro
início, meio e fim, que pode ser... E quando lançar o próximo, faz cada um deles independente um do outro, né? Mais que seja uma sequência, né? Que eles comecem e terminem dentro deles mesmos e não impeçam a leitura do outro. E ela usou a carreira dela de referência, porque ela também começou a publicar Crônicas de Miríade. Ela anunciou, 5 livros e publicou 2 até agora. E estamos ainda esperando o terceiro, quarto e quinto dela. Ela publicou 2 da série Miríade e publicou mais 2 spin-offs nesse meio tempo, né? Então eu e ela temos isso em comum também, de gostar de escrever spin-offs, né? E desde então, ela escreve os 2 livros que ela escreveu pela Jambô, de Tormenta, A Joia da Alma e A Deusa no Labirinto, são livros que você pode ler sem ter lido nada de Tormenta, sem ter lido nada de Karen Sorelli. Tem autores que... Tem leitores que começam o livro com A Deusa no Labirinto, que é o último livro lançado em linha cronológica de Tormenta e da Karen Sorelli, por exemplo. E isso para ela é muito bom, tá? Então não sou só eu, Bernardo, que estou falando isso, cara. Isso também tem a ver com o consumo do público de hoje em dia, tá? Então, eu sei que a nossa mão, né, coça para escrever sagas de 10 livros. A gente coça. Eu, Bernardo, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu queria que fosse um livro autônomo, né? Um livro que se encerrasse em si mesmo, mas eu ao mesmo tempo sabia que eu não estava escrevendo isso e que meu livro não ia se concluir nele mesmo, né? Então eu também dou essa dica também para essa experiência própria, né? O meu livro não termina nele mesmo, mas o segundo livro é um livro de contos, né? Então ele é autossuficiente. Então, enfim, a dica de ouro, cara, que muitos não vão seguir, mas eu indico fortemente: escreve um livro autossuficiente, tá? Um livro que abra espaço para continuação, mas que não dependa de continuação obrigatoriamente. E quando escrever o segundo livro, segue essa mentalidade, tá? Pode ser os mesmos personagens, pode ser o mesmo mundo, mas pensa nas histórias com início, meio e fim, para que elas possam ser vendidas de forma isoladas também, tá? Isso é uma coisa que eu fiz escrevendo meu segundo livro e que é a dica que acho que é a mais importante que eu tenho para dar hoje, tá? Se você ouvir essa dica, você já pegou já a dica mais importante de todas. Mas continua, que tem mais coisa boa para falar aqui ainda. Respondendo ao Nazário, fotografia, aqui. Relação a diálogos, como construir bons diálogos. Cara, eu, Bernardo, costumo ser elogiado pelos meus diálogos e eu escrevo de modo informal. Quando eu escrevo, eu penso, cara, eu consigo ouvir alguém falando isso, tá? Isso aqui soa como uma frase que seria dita por uma pessoa de verdade. Eu consigo ver essa conversa acontecendo. Então, o que eu testo, o que eu pratico é isso. Eu penso como pessoas de fato falam. É lógico que eu não fico cometendo qualquer desvio da norma culta padrão, né? Eu também, por exemplo, eu não misturo você e tu, né? Eu não vou escrever: você vai para casa, eu te ligo. Eu não faço isso, né? E também não faço você vai para casa, lhe ligo, porque aí fica artificial. Entende? Um foge da norma cultura padrão de um modo que eu não gosto, né? Você vai para casa, te ligo. A gente fala assim, mas num livro lendo me incomoda. Mas, você vai para casa, lhe ligo. Ninguém fala assim também. Então, e aí, né? E nesses casos eu busco solução. Eu cheguei a dar esse exemplo uma vez, eu tô pensando agora como eu escrevi essa frase, mas seria algo do tipo: você vai pra casa? Vou ligar. Você vai pra casa? Fica de olho no telefone, tá? Eu vou ligar. Aí funcionou. Você vai pra casa? Fica de olho no telefone, vou ligar. Entendeu? Então, eu dou um jeito de construir a frase de modo que esteja dentro do que eu gosto, de desvio da norma culta padrão. Eu escrevo em diálogo, isso aí eu acho que trava minha leitura, né? Vou para casa, você vai para casa? Não, vai para casa, né? A minha filha está com dificuldade de aprender o para, ela está no terceiro ano do colégio, e ela bota pra, porque como a gente fala, a gente só fala pra, né? E ela bota pra também, e eu sempre tenho que lembrar ela: não, filho, eu para, né? Apaga e corrige. E ela fica indignada. Então, pra mim foi muito artificial falar para num diálogo, tá?
A dica que eu dou é essa: busca esse equilíbrio dentro do que você... E outra coisa, tipo, também, cara, a liberdade poética também tá no escritor escrever da forma que convém ao escritor, sabe? Tem que ficar natural, espontâneo, orgânico, tá? Não pode ficar robótico. A pior coisa que tem é diálogo robótico, tá? Mas também tem que ter um certo equilíbrio aí entre o que você gosta, né, e uma forma que fique espontâneo e fique agradável, tá? Mas pensa nisso e pratica escrevendo inutilidade. Acho que essa também é uma dica boa, né? Pratica escrevendo uma cena de um diálogo sobre um assunto nada a ver, né? Sobre cachorro-quente, sabe? Sobre, sei lá, cachorro-quente é a primeira coisa que me vem em mente. Mas como seria um diálogo, tipo, sobre duas pessoas vendo televisão comentando uma com a outra, por exemplo, sabe? Pega uma coisa bem casual, bem mundana e escreve um diálogo baseado nisso e vai também sentindo os seus personagens enquanto você escreve também. Isso também é muito importante. Sentir que os personagens são de carne e osso e não de tinta e papel. Essa é a missão do escritor. Os personagens eles têm que parecer de carne e osso, eles têm que ser plausíveis, têm que ser relacionáveis, tá? Tem aqui mais perguntas. Café com leitura. Oi, Ana, tudo bom? Comentei com você ontem sobre algumas descrições perfeitas, diga-se de passagem, de alguns espaços do seu novo trabalho e que tenho tido o privilégio de ler, que traz sensações ao leitor. Fico imensamente honrado com seu feedback de coração. Assim, infinitamente honrado, Ana. Gomes Carneiro, Lucas 95. Depois que eu li sobre a escrita do Stephen King, percebi que o amor pelo ofício da escrita te faz dedicar ao máximo e chegar ao sucesso. Ao ler o livro, você percebe que ele ama o que faz. Esse livro é sensacional, eu recomendo esse livro para todo mundo, né? Não só para escritores, mas principalmente para escritores. Esse livro é maravilhoso, leiam esse livro. Café com leitura. Sensações que parecem nos fazer entrar na história. Essa é a marca, parabéns. Fico sem palavras de tão honrado que eu fico. Tão lisonjeado que eu fico. Gomes Carneiro, Lucas, Bernardo, o que você que se inspira, você que se inspira em animes é uma boa? E das se inspirou um pouco em Cavaleiro do Zodíaco. A minha dica, cara, é a seguinte: para você escrever, se inspira em autores de preferência nacionais, tá? Vê o que você quer escrever e busca por autores que escrevem algo assim mais próximo, mais a ver com você. Eu, Bernardo, particularmente, os meus autores favoritos são Leonel Caldela, Karen Soarelli, Eduardo Spohr. Também incluiria aqui o Afonso Solano, um Rafael Dracon, uma Renata Ventura, Ana Lúcia Merege e mais alguns também, Inés Tavares também e tudo mais. Esses são meus favoritos, pessoal da fantasia nacional, tá? Então, quando eu escrevo, o meu modo de contar as minhas histórias, eu me baseio neles, eu me inspiro neles. Então, a minha inspiração para vocabulário, para narratologia, né, para o verbo, para a narração, para o enredo e tudo mais, eu me inspiro em autores. Autores que eu acho que são assim, relacionáveis à minha obra e a mim como também artista, tá? E para criar o mundo e o enredo, eu faço o contrário. Eu busco inspiração totalmente fora da literatura, porque a gente já tem muitos autores que se inspiram em Harry Potter, que se inspiram em Senhor dos Anéis, se inspiram em Game of Thrones, se inspiram em Crepúsculo e Escambau 4. Então, assim, eu acho que se a gente só se basear nos livros e unicamente na literatura, né, a gente tende a repetir o que já foi feito à exaustão. Por isso eu acho que é importante a gente buscar inspirações fora da literatura também. Mas essa que é a compreensão que eu acho que é importante. A inspiração de fora da literatura, eu acredito que serve ao nível de enredo, ao nível de ideias para cenário, para personagens, etc. É a inspiração assim mais do campo das ideias. Na hora de botar a mão na massa, na hora de escrever, eu acho que é fundamental ter um bom vocabulário, ter uma boa narratologia, que isso só vem da literatura também. E assim,
É assim que eu, Bernardo, equilibro as duas coisas particularmente, tá? Já vi já autores que, cara, eu senti assim, eu li uma página das páginas, eu senti que parecia um animezinho e não ficou bom, sabe? As discussões eram muito rasas, tipo, os personagens têm um bigode estiloso. O que é um bigode estiloso, cara? Pelo amor de Deus, né? Narra esse bigode direito. É um bigode fino, grosso, né? É pra baixo, é pro lado, pra cima, né? O bigode estiloso que é o Salvador Dali, né? Eu acho mega estiloso o bigode dele, mas era isso? Não sei. Tá só dizendo que é estiloso, muito abstrato. E aí tinha uma menininha que ela variava de brava pra meiga, assim, num estalo, assim, de uma linha pra outra, sabe? Era uma página. E eu, tipo, cara, não, essa cena não me parece uma cena. Sei lá, faltou. Não foi uma cena que enfim, não era imersivo, sabe? E isso que eu senti, cara, que me parece com a anime essa parada. Eu conheço o autor, sei que ele é otaku, né? Otaku pra caramba, sabe? Mas isso me remeteu, tá, a um certo anime. Esse que é o ponto, cara. Num livro, uma personagem variar de brava pra meio meiguinha, textinha, sabe? De uma pra outra, né? Pra mim ficou assim, extremamente artificial, tá? Esse que é o ponto. Mesmo que a gente narre fantasia, né? Mesmo que a gente narre algo fantástico, seja uma história com dragões, seja uma história com vampiros, seja uma história com robôs, quer que seja, sabe? A gente tem que sentir que o elenco é de carne e osso. E eu não senti que aquele elenco era de carne e osso. E aí eu parei por aí. Né? Eu li acho que 2 páginas desse livro, assim, tipo, não consegui mais do que isso, infelizmente. Enfim, então a tática, né? Enfim, e não se esquece também de usar pessoas de verdade, tá? Pra se inspirar. Pensa em pessoas que você relacionaria ao seu elenco. Também é importante. Observar o mundo real é importante para qualquer gênero. Acho que é fundamental para qualquer gênero. Café com leitura. Concordo em gênero, número e grau sobre a questão de escrever um livro autossuficiente. Fico lisonjeado. Leitura enigmática. Dicas incríveis. Fico honrado. Lucas Lazzarini. Quais foram suas inspirações para os seus livros? Putz, uma porrada, brother. Já falei quem me inspira em nível de escrita, tá? O que eu posso falar, já que estamos falando sobre escrever o segundo livro, é lógico, né? Eu li muito, né? Desde antes do primeiro livro e entre o primeiro e o segundo livro e até agora, eu li bastante coisa, é claro, né? Então, por exemplo, eu não conhecia a Karen Soarelli enquanto eu escrevi meu primeiro livro, por exemplo, tá? Eu acho que eu fui conhecê-la, ela estava publicando o segundo livro já, que eu comecei a ler a Karen Soarelli. Eu não lembro agora quando que foi, sinceramente. Mas eu lembro que eu comprei o segundo livro dela, que eu li, A Deus no Labirinto, logo antes de publicar o meu segundo livro. Isso eu tenho certeza, mas agora não lembro em que momento eu li A Joia da Alma. Então, eu também tinha lido, eu li mais da Ana Lúcia Merege desde então, por exemplo, desde que eu publiquei meu primeiro livro. Então também começou a se tornar uma referência mais forte na minha escrita também, tá? Enfim, então eu conheci autores da Pendragon, que eu conhecia muito pouco também, né? Então a minha lista de autores que eu gosto, que me inspiram, aumentou, tá? De lá pra cá. Isso foi espontâneo, isso foi natural. E, enfim. Então, em nível de autores que me inspiram na minha narratologia, no meu diálogo, no meu verbo, na minha escrita mesmo, né? Na hora que eu boto a mão na massa, já falei. Inspirações para ideias, as principais foram Diablo, o jogo, um pouco de Final Fantasy, um bocado de Street Fighter, por incrível que pareça, é um dos meus jogos favoritos de infância, então volta e meia eu faço referência a Street Fighter nos meus textos. Dragon Age é uma inspiração muito forte para mim, um jogo que eu adoro também. Marvel, gosto muito dos quadrinhos da Marvel e dos filmes da Marvel, também uso bastante Marvel de inspiração, tá? O principal conto do meu segundo livro, que é A Lágrima da Lua, teve inspiração em Lovecraft,
mas no nível bem realmente das ideias mesmo, não tanto na escrita. E teve bastante Final Fantasy naquele conto também. E teve bastante Zelda Majora's Mask, em especial o Zelda Majora's Mask, também teve bastante inspiração. Então, cara, é isso que eu sou, cara. Eu sou esse nerdão que gosta de contar histórias, né? E eu acredito que a melhor forma de contar uma história é a literatura. É a forma que abre mais asas para a imaginação do que qualquer outra mídia. Então, eu busco isso. Eu busco sempre inspirações fora da caixa, tá? Sinceramente, eu tenho a ideia de um livro que a ideia é inspirada em Senhor dos Anéis, tá? Mas a ideia é justamente desconstruir o Senhor dos Anéis de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então a ideia não vou só contar uma história de uma busca para destruir um artefato amaldiçoado, não vou fazer isso, né? A minha ideia foge bastante disso, mas muitas inspirações, né, que eu pensei, como é que vai ser o mago? Como é que vai ser o dragão? Essas ideias assim, eu penso fazer várias referências a Senhor dos Anéis. Mas é uma ideia para um livro que eu não devo dar foco tão cedo nele ainda, tá? Mas acho que é o único exemplo assim, que eu posso dar realmente de ideia de livro que me baseia na literatura. Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. Leitura enigmática. Terminei a Era do Abismo, Torneio dos Campeões, e será uma das minhas melhores leituras de 2020. A história hipnotiza. É simplesmente sensacional. Fico infinitamente honrado com seu feedback de coração. Café com Leitura. Naturalidade é tudo para a construção de um bom diálogo. Os seus são perfeitos. Fico imensamente honrado. Eu não diria perfeitos, né? Porque eu tenho que melhorar como em tudo na vida, mas eu fico imensamente honrado. Gomes Carneiro Lucas, tantas obras ótimas e tão pouco tempo para serem lidas. Isso é uma dor que eu tento lidar, mas acho que tem que aceitar essa dor, né? Que a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer ler, nem ver todo o catálogo da Netflix, e nem também vamos jogar todos os jogos que a gente quer jogar, né? Poeta Aladdin. Eu creio que a maior inspiração é a vida real. Com certeza é indispensável se inspirar na vida real, cara. Isso aí, o autor que para de se inspirar na vida real, ele fica artificial. E é brutalmente perceptível. É gritante, gente. Vocês não têm noção, cara. Quando a pessoa não se inspira na vida real, caraca, brother. Dá pra... transborda pelas frases, sabe? Eu conheço escritores, né? Quando a gente conhece escritores, é engraçado. A gente conhece os escritores, a gente vê a vida daquele escritor, sabe? A gente tem diálogo com eles. Eu tenho uma colega minha que eu conheço ela há, mais de 10 anos, sabe? E ela publicou um livro também. E tem cena de boate. A cena de boate dela é muito fraca no livro dela, sabe? Eu conheço ela, sabe? Ela não é uma pessoa de ir na boate. Se ela foi uma vez na vida... Se ela me contar que ela foi na boate, eu vou ficar surpreso, sinceramente. Mas eu sei que ela não frequenta boate, tá? E a cena de boate é uma cena mega artificial, cara. Eu conheço ela pessoalmente, sabe? Eu conheço ela há anos, né? Então, eu fico, por que ela escreveu essa história, brother? Se não é a vida dela, sabe? Sei lá. Se eu fosse escrever, que é uma história no mundo contemporâneo. Se eu fosse escrever sobre o mundo contemporâneo, eu atualmente escrevi um livro sobre um mundo contemporâneo, né? Esse é o meu livro de horror psicológico. Mas os meus personagens, a maioria deles são jovens na casa dos 18 anos, né? Menos de 20, né? Não menos de 17, mas nenhum de 20 para cima, né? Um ou outro de 20 para cima talvez. Tem um pouco adultos na história. Mas essa galera, assim, no final da adolescência, início da fase adulta. Então, assim, isso é uma coisa que eu sei o que é, entende? Eu, quando penso em escrever, por exemplo, quando eu penso numa história que eu quero botar um policial, eu fico meio grilado. Falei, cara, eu não sei como é que funciona de verdade a vida de um policial, sabe? Quando eu penso em escrever uma história de médico também, eu não sei como é que funciona de verdade um hospital. Então, eu fico meio bolado de escrever um assunto que eu não entendo, sabe? Escrever de guerra contemporânea, sabe? Eu precisaria fazer muita pesquisa para falar desses assuntos. E esse que é o ponto, sabe? Eu falei de horror psicológico, falei de questões assim, sobrenaturais, sabe? Mas eu usei como base coisas que eu tive algum contato minimamente, para não cometer esse tipo de coisa esdrúxula, tá?
Eu até conversei com a mãe da minha filha, que ela já fez curso técnico de enfermagem já. Ela não se formou não, mas ela chegou a fazer um curso técnico de enfermagem. E eu perguntei pra ela sobre o cheiro de formol, não, morfina. Cheiro de morfina, que eu perguntei pra ela como que era. E ela me explicou uma coisa interessante. Ela, cara, mas morfina é uma parada que não tem cheiro assim. Não é um cheiro que domina o ambiente, entende? Se você tem que pegar, você tem que levar o seu nariz ao frasco, né, a ampola, o que seja. Acho que é a ampola que fica guardado a morfina. E aí você sente o cheiro, tá? Mas se você abrir, o cheiro não fica no ar, né? Não fica assim, não empesteia a sala. E eu falei, beleza, como eu tô falando de assuntos sobrenaturais, né, tudo bem do cheiro ficar, não ser exatamente condizente com a verdade. Eu não faço ideia de qual que é o cheiro de morfina, e eu falo de cheiro de morfina, né, no livro. Mas esse que é o ponto, pra mim, eu passei a descrição para quem entende do assunto, e ela me deu um feedback, foi ótimo, né? Mas como a cena é toda grotesca pra caramba, e não é uma cena exatamente possível no mundo real, tudo bem, né, de ter tido essa liberdade poética, tá? Enfim, então, por essas e outras, por mais que a gente escreva fantasia, eu escrevo fantasia particularmente, é imprescindível manter o pé no chão, tá? Mantém um pé no chão e o outro... É o pé no chão e a mente nas estrelas, tá? Mas eleva as estrelas com a mente, né? Não tira os pés do chão não, porque aí você fica sem direção. Nazaré Fotografia. Você está finalizando seu terceiro livro, mas você trabalha em mais um projeto ao mesmo tempo? Sim. Se sim, sim. Quantas coisas diferentes está escrevendo no momento? Eu, no momento, estou focado total para terminar de escrever o novo livro, tá? O Pesadelos através do espelho. Esse é meu foco total. Eu comecei a escrever prelúdios dos meus heróis da Era do Abismo Torneio de Campeões. Escrevi 2 e vai ser possivelmente o próximo foco, tá? Devo dar atenção a isso especial. E o que eu quero agora é começar a intercalar em ter um projeto principal e me dar a liberdade de ter outros projetos paralelos. É assim que eu estou começando a lidar hoje em dia. Então, como que eu quero trabalhar, né? Assim que eu terminar, e eu já falei mesmo que eu não vou mais me botar prazos loucos, que eu fiz isso 2 vezes. Eu sabia que eu estava fazendo besteira, mas eu fiz para aprender, né? Para ter essa vivência e poder falar. Eu lido bem com prazos, e até que eu lido bem com prazos, mas eu não quero me frustrar tendo que abrir mão do prazo para focar na qualidade do meu trabalho, tá? Então eu preciso me permitir priorizar a qualidade acima da quantidade. Então eu foquei na quantidade nesse momento inicial, quis escrever bastante, quis publicar bastante, fez sentido para mim, mas agora eu tô vendo isso. Não, eu preciso dar mais foco na qualidade, porque eu sinto que eu acertei, mas é um risco que eu não quero correr, tá? Eu acho que eu não escrevi assim, eu tenho medo de publicar um livro ruim por pressa para publicar, tá? Eu tenho esse medo. E não vou. E antes que isso vire, né, uma autossabotagem, eu, a partir de agora, não boto mais prazo. Eu boto, meu foco é esse, tá? O próximo livro que eu vou publicar vai ser esse. Vai ser quando? Esse ano que vem? Não sei, né? Eu não quero ficar mais de 2 anos sem publicar nada. Mas, novamente, sem promessas também, tá? Então, como que eu quero atuar a partir de agora, né? A partir do mês que vem, no caso. Esse mês que eu tô terminando de ler esse livro. Eu vou escrever um capítulo do próximo projeto principal e vou escrever outra coisa. O que me der vontade de escrever. E vou intercalar assim, né? Um capítulo do próximo projeto principal, que é o foco, né? E o outro vai ser um conto, vai ser um capítulo de um outro livro. Não sei, né? O destino dirá o que a minha mente insana decidir, tá? Então é assim que eu vou lidar. É assim que eu penso de forma não linear, tá? É como eu me sinto à vontade de criar. O que você considera um plot twist perfeito? O plot twist perfeito é aquele que ele dá pistas pro público, tá? Pro leitor, pro espectador, pro jogador. Ele dá pista
mas de forma não tão óbvias, né? Eu não gosto de plot twist que não tem como a gente prever de forma alguma, né? Fica meio desonesto, vira Deus Ex Machina, né? Eu gosto do plot twist que é isso, né? O plot twist que tem ali uma dicasinha, né? E aí te pega de surpresa, né? Eu não tô conseguindo pensar aqui um exemplo exato para dar. Eu vou usar isso no livro futuro. Eu usei isso no segundo livro da Era do Abismo, porque um dos personagens, o Belenos, ele busca algo que ele acredita que vai encontrar, né? E ele encontra não exatamente o que ele procurava, tá? E eu vou continuar com isso no próximo livro. O Belenos eu vou escrever de novo sobre o Belenos. Ele vai procurar o que ele procura nesse momento, ele vai continuar procurando, a busca dele vai continuar, mas a forma como ele vai encontrar não é o que ele espera, tá? Então é isso que eu vou trabalhar, é isso, tá? Então isso é um exemplo de como eu vou trazer esse tipo de plot twist no futuro livro. Leitura enigmática. Ansioso pela sua nova obra, curto demais terror. Fico imensamente honrado, tá? Vai sair em 2021, com certeza. Então, não tem perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta, faça agora. Deve estar acabando a live em 1 minuto, talvez. E sobre publicar mais livros. Tipo, a minha dica também, tá? Não tenha pressa de escrever e de publicar, mas também não pare, tá? Não pode parar, mas também não tenha pressa. Então, encontre o seu equilíbrio. Essa é a minha dica. Eu acho que a dica maior é essa, na verdade, né? É tipo, ok, publiquei um livro, e agora, né? Acho que tem que buscar o equilíbrio entre manter as redes sociais ativas, manter um diálogo com leitores, com outros escritores, com blogueiros e tudo mais, tá? Mas também não parar de escrever. O escritor tem que estar vivo. O escritor, a escritora, né? Tem que estar constantemente vivo. Então não pare de escrever e busque isso. Busque a sua rotina de escrita. Também é uma dica importante que não ouço falar. Gomes Carneiro Lucas 95. Como não exagerar demais e manter o equilíbrio entre fantasia e realidade? Cara, é difícil essa pergunta. Eu particularmente, por exemplo, foca no personagem, tá? A minha dica é essa, foca no personagem. Enquanto o seu personagem for humano, enquanto ele for alguém assim com quem o leitor vai se identificar, que o leitor vai ter empatia, tá show. Pode ser a história mais louca, mas né, o leitor tem que se conectar ao personagem. Então a dica é essa. Pode até ser um ser alienígena, um ser robô, mas o leitor tem que se sentir conectado a ele. Então, eu, por exemplo, no conto que eu escrevi, Cavaleiro do Caos, o meu plano era ter 3 cenários diferentes. E teve um principal. Tem um cenário inicial, que eu não conto muito, mas o conto mesmo se passa em um cenário principal. Iam ter outros 2. E eu percebi que eu ia dar muito foco em cenário e ia perder o foco nos personagens. Isso que eu não quis, né? Então eu mantive um cenário só, que por si só era bem louco, tá? Era uma caverna de espelhos meio interdimensional, a parada, e dava visões muito loucas para quem estava lá dentro, e o ambiente mudava de um lugar para o outro e seguia regras que não são regras do mundo real. E justamente, tinha ali um excesso de fantasia até nos personagens, porque os personagens eram o Cavaleiro do Caos, né? A Máscara da Verdade, são os nomes das pessoas, né? Aí tinha uma princesa elfa, acho que também a cena que você conhece, ela também é uma cena toda louca, né? Ela é a mais humana de todos, mas ela também tá no contexto bem fantástico, sabe? Então como que, né, não ficar algo só um monte de cenazinha legal, esse que é o ponto, né? As cenas legais funcionam em Hollywood. O Michael Bay lança filmes que são uma coletânea de cenas que muita gente acha legal e a história é um cocô, tá? E na literatura isso não funciona nem um pouco, pelo contrário, tá? Ficar botando só uma cena legal na literatura não funciona. O que importa na literatura é o personagem, é a história, é o enredo, né? Então, por isso mesmo, né? Você quer fazer uma história
totalmente louca, totalmente até mesmo, né, exagerada, tá, mas o que não pode, o que eu acho que não pode faltar é os personagens gerarem empatia. O leitor tem que torcer pelos personagens certos e tem que torcer contra os personagens certos também. Né? A pior coisa que pode acontecer é o seu leitor pegar e dar razão pro vilão, pô. Falar, não, cara, o vilão tá certo, o vilão tá errado, sabe? Eu já li conto que o problema do conto foi que ele pecava na regra máxima, que acho que é a única regra real que existe, que é mostre, não explique, né? O conto explicava a situação, mas não me mostrava a situação. Então, se eu não via a situação acontecendo, o herói me pareceu um grosseirão, sabe? Me pareceu um moleque encrenqueirozinho que tinha mais que se ferrar mesmo, sabe? Porque eu não vi ninguém fazendo nada errado contra ele. Ele tinha uma postura muito agressiva, mas eu não vi ninguém fazendo algo de errado contra ele, né? Então, quando ele também foi todo marrentão lá, tinha mais que se ferrar mesmo, hein? Chegou fazendo grosseria de graça, porra. Perdeu a chance de ficar quieto. Né? Então é isso que eu senti, por exemplo, lendo esse conto. Tá? Então, aí, no caso, era a questão do mostre, não explique. Né? Então, esse que é o lance. A história pode ser em outro planeta, pode ser em outra dimensão, pode ser no mundo dos sonhos. A história pode até mesmo faltar o pé e a cabeça em alguns pontos, tá? O que importa é o personagem. É isso que mais importa de tudo. Então, enfim, eu nem penso tanto assim em relação em fantasia e realidade quando eu tô criando o mundo, criando a história. Né? Eu crio o mundo que eu quero criar, eu crio a história que eu quero criar, que dá na telha. Às vezes é fantasia mais pé no chão, às vezes é mais viajado, sabe? Mas a minha preocupação maior sempre é personagem. Tá? Então, isso eu acho que o ponto número 1 é esse, tá? A maior prioridade dos autores que eu acredito que tem que ser é essa. A maior prioridade é personagem. Estaria dessa. A live não acabou ainda, tô até surpreso com o tempo que essa live tá aqui. Que o Instagram não me expulsou ainda. Será que deu bug e eu tenho que falar sozinho? Será? Senhoras e senhores, eu vou me despedir, tá? Pra caso o contador me sacaneie, porque às vezes ele começa com 1 minuto, às vezes ele começa com 30, às vezes ele começa com, 3 segundos, tá? Então eu vou me despedir pra eu ter esse registro da despedida salva. Mas eu vou falar um pouquinho mais, tá? Mas enfim, vou me despedir aqui pra caso o Instagram me corte e eu não fique sem a despedida. Nazar fotografia. Quando o protagonista pertence a uma raça diferente das usuários, acho que é difícil criar empatia ou identificação do leitor? Depende, cara. Depende. Tipo... Depende muito. Essa pergunta tá muito vaga. Se você quiser especificar um pouquinho mais, fique à vontade. Porque, por exemplo, os elfos são muito próximos dos humanos, sabe? Qual a diferença entre o elfo e o humano? Né? A orelha. Elfos, né? Dependendo do mundo que você escreve, né? Tem audição apurada, visão apurada, né? Vivem mais que os humanos, né? Então, mas eu ainda acho que dá para falar sobre, por exemplo, a perspectiva do tempo, né? Perspectiva de uma quase imortalidade, ou até uma imortalidade através de forma humana, sabe? Então, depende muito, depende demais. E aí vai de cada escritor, né? Qual que é o foco, né, também da escrita, né? Você quer escrever um livro em que o principal seja um robô, ou seja um alienígena, ou seja um vampiro, ou seja um elfo, anão, um orc, né? Eu particularmente ainda iria focar em temáticas humanas. Então, por exemplo, quando eu penso num orc, eu penso em um ser que é um ser mais bruto, mais feroz, mais até matador, né? Mas nós temos culturas humanas que eram assim, eram e são assim, né? Então, eu acho que um orc, inclusive, me lembra muito um viking, né? Que é aquela cultura guerreira, bélica, né? Aquelas pessoas que invadiam, saqueavam, conquistavam, por exemplo, né? Então, mesmo o orc sendo uma figura fantástica, eu não acho que ele seja desumano, que ele seja inumano, por exemplo, né?
eu pensaria, por exemplo, no vampiro. O vampiro também nos traz de volta a questão da mortalidade, mas eu acho que o vampiro traz também uma questão de como que eles veem as pessoas como presas, né? Para o vampiro, uma pessoa é uma presa, sabe? Vampiro, eu acredito que o vampiro não enxergaria uma pessoa como um igual, tá? É como eu interpreto os vampiros. Então, mas nós temos isso também no mundo real, porque por que uma pessoa come carne, né? Porque eu, Bernardo, eu como carne, eu não como cachorro, sabe? Mas por que não? Porque eu tenho empatia por cachorro, simples assim. Eu sei que é arbitrário, eu tenho consciência de que isso é arbitrário, tá? E, Bernardo, você acha no direito de comer carne? Sim, sabe? Simples assim, né? Então, pra mim, um vampiro teria essa visão, só que o vampiro se enxergaria acima de mim na cadeia alimentar, tá? E o que eu acho que até sinceramente divertido, né? Porque a gente trata, né, a natureza com um certo desdém, né? E se fôssemos nós a sermos tratados como desdém, se fôssemos nós, se outra criatura racional nos visse como rebanho, sabe? Então eu acho irado falar esse tipo de assunto, tá? Mas, pô, é um assunto que eu acho extremamente humano, esse tipo de assunto, né? Então, por mais que a gente trabalhe com criaturas diferentes, criaturas que não sejam humanos, acho que a tática é essa, é trazer um debate humano através de seres inumanos. Pode ser isso. Leti Mirelli. Acha que o Jornada do Herói ainda continua sendo um enredo a seguir para criações atuais ou já está ultrapassado? Eu acho que já está ultrapassado há um século já. Né? Não está ultrapassado, acho que está batido. Já fizeram a exaustão. A exaustão, assim, brutalmente, tá? E eu não recomendo Jornada do Herói. Eu recomendo que vocês criem o próprio jeito de vocês contarem a história de vocês, tá? Eu acho que tem alguns detalhes que eu acho importantes, tá? Eu falei disso quando eu fiz uma live recentemente também com a Ana Paula, ap.rd. O problema de Jornada do Herói, cara, é que é uma forma de bolo muito restritiva e quando você abre o leque de opções dentro da Jornada do Herói, você está, na verdade, se desconsiderando a Jornada do Herói, né? Mas dizendo que o Jornada do Herói. Então, sabe, não me convence, sinceramente. Eu já, tipo, a figura do mentor, né? Mas o mentor pode ser, tipo, aquela criança que é a voz da razão na história. Não, isso não é mentor, isso é uma criança inocente, sabe? Como assim, mentor? Mas ela tá fazendo o papel do mentor. Tá forçando a barra, né, meu amigo? Sabe? Pra mim, mentor é uma figura literal, de uma pessoa experiente que ajuda a pessoa. Outro ponto que eu detesto na do herói é que tem essa questão do chamado à aventura, do herói relutante. Nossa, tipo, eu prefiro 1000 vezes heróis que buscam a própria aventura, a própria jornada, sabe? Quando alguém chega na história e fala, eu tenho tal ambição, eu vim buscar por ela, me conquista. Quem fica esperando, né, que venha de fora a missão, eu particularmente já não gosto mais, particularmente, tá? Então, enfim, para essas outras que eu não curto na Jornada do Herói, o que eu acho importante é compreender uma lógica de início, meio e fim da narrativa, tá? Então, por exemplo, tudo tem início, meio e fim. Você vai no restaurante, tem a entrada, tem o prato principal, tem a sobremesa, tá? Você vai no cinema, né? Você vai comprar bilhete, você vai ver o trailer, vai ver o filme e tudo mais, né? Tudo. Quando você constrói uma frase, essa frase tem início, meio e fim. Tópico frasal. Isso é escrita básica, isso é noção mínima, assim, basicona, tá? Então, eu recomendo compreender essa estrutura de início, meio e fim para narrativa. E aí você usa ela do seu jeito, né? Então, uma coisa assim que eu li e não gostei
em certos livros é que, pô, cara, faltando 50 páginas pra acabar a história, brotou um plot todo novo no meio. Eu fui tipo, pô, tipo, cara, tanta coisa pra encerrar, sabe? Tanto personagem legal que eu tô acompanhando já há um tempão, aí brota um monte de coisa do nada, sabe? Isso me incomodou, né? Achei que... Eu falei com o autor, cara, essas ideias aqui eu acho que elas tinham que ter ficado pro próximo livro. Até acho que poderiam citar essas ideias, mas a forma como ele narra ficou tipo, caraca, então agora vai ser... Agora então vai ter essa nova jornada aqui no livro, e não teve bagaça nenhuma. Eu fiquei tipo, caramba, ué, cadê? Sabe? Então eu senti isso, ele meteu um começo no final do livro, né? E... Enfim. Então é um autor que escreve bem, mas eu senti isso. Ele devia ter tido uma visão melhor de que vou começar a história, vou elaborar a história, vou concluir a história. Me deu um estranhamento incômodo, mas porque ele me deu a expectativa que ele não me cumpriu. Ele começou a contar uma história toda nova do nada, sabe? Então isso é uma noção que eu acho que é muito importante. Que a jornada do herói até tem, mas, pô, brother, se você for estudar assim, roteiro, né, roteirização, você vê isso aplicado de mil formas, né? O roteiro básico de Hollywood é ato 1, ato 2A, ato 2B e ato C, tá? Início, meio e fim. Eu até acho melhor uma ideia de 4 atos. O que eu gosto é 3 atos ou mais. Pode ter 4 atos, a Era do Abismo 1 tem 4 atos. Pode ser 5 atos. O Lenda de Drizzt de Pátria tem 5 atos. Pode ser 6, 7, 8, 9, 10. Saca? Eu prefiro, né, 3 pra cima. O meu livro atual não ia ter ato nenhum, tá com 3 atos, né? Ia ser 7 capítulos e acabou. Agora eu fiz 3 atos de 5 capítulos cada. Tem alguns livros que usam o livro 1 e o livro 2. Eu não entendo, não compreendo, não gosto. Senhor dos Anéis usa livro 1 e livro 2. Dragonlance usa livro 1 e livro 2. Inimigo do Mundo, da Caudela, tem livro 1 e livro 2. Não entendo essa bodega e não gosto, tá? É feito, funciona, palmas pra quem faz, tá? Mas eu particularmente não é minha praia, tá? Mas aí você escolhe como... Isso que é o ponto, tá? Aprende a estruturar a história e a narrar a história. E lembre-se, quero usar a jornada do herói. A jornada do herói não cria bons diálogos, não cria bons personagens, não criam boas narrativas. E sem isso, né, bons diálogos, bons personagens, boa narrativa não precisam da jornada do herói, tá? E a jornada do herói não serve se não tivesse bem feito. Então, é por isso que eu, né, não sou fã da jornada do herói particularmente. Arthur Miguel Ramos, fale sobre os elfos do Senhor dos Anéis. Tem um vídeo lá no canal sobre isso, tá? Procura lá, Elfos da Terra-média, no meu canal, que tem um vídeo bem longo sobre os elfos, tá? Eles são os queridinhos de deuses, eu não gosto muito deles não, sendo brutalmente honesto, porque eles são reluzentes, eles são maravilhosos, eles são tudo de bom, eles causam uma admiração, assim, inevitável, e quando um elfo gosta de você, porque você também é quase tão bom quanto eles. E eu acho isso uma baita de uma arrogância, sabe? Então, se eu fosse da Terra-média, eu não ia ficar babando ovo de elfo nenhum, particularmente, tá? Enfim, não tá a minha interpretação de um mero mortal. Renato Aboim. Anti-herói é uma tendência? Sei lá. Eu não me apego a tendências, não, tá? Eu vejo o que eu gosto e faço o que eu gosto, entende? E é lógico que dentro do que eu gosto tem tendências incluídas, tá? Eu digo que o herói clássico, né, o Super-Homem, o Capitão América, o Rei Arthur, não são mais o que está sendo mais aceito pelo público, né? Mas também não acho que precisa ter também um anti-herói, não precisa também chegar a esse ponto tão distante. Gomes Carneiro Lucas, você gosta de Hobbit? Gosta? Senhoras e senhores, já são 9h20, tá? E eu combinei que eu iria ler com a minha filha e jogar com a minha filha. Então eu vou ficar por aqui, tá? Então, quem está aqui até agora, é uma honra.
muito obrigado. Vocês são épicos, vocês são tudo de bons. Esse episódio vai ficar salvo aqui no IGTV, para quem chegou na metade, chegou agora. E em breve estará também em versão podcast também, e também estará no canal, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida a mais, manda no inbox que eu respondo. E também estou disposto a vocês, tá? Seja no inbox, seja nos comentários, em qualquer rede social. Pode me procurar, que dentro do que estiver ao meu alcance, eu vou fazer de tudo para atender vocês, tá bom? Renato Aboinho dando palminhas, Leitorinho mandando palminhas, Nazário, excelente live, mais uma vez. Vocês me enchem de lisonjeio e de honra, né? É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos escrever mais, vamos produzir mais, tá? E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. E lembrando, estamos no desafio 366 dias de escrita, conteúdo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte escritor, todo dia de 2020. Então, até amanhã.